Agradeço a presença de todos vocês. Em nome do Instituto de Arte Contemporânea, agradeço imensamente ao João Spinelli. E eu vou rapidamente aqui falar do currículo do João, vou apresentá-lo e passo a palavra então para ele. João é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e livre-docente pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, historiador, crítico de arte, artista plástico, pesquisador de arte moderna, de arte contemporânea, de arte pública e arte nipo-brasileira. João foi professor de História da Arte na FAAP, foi professor no Instituto de Artes da Unesp e professor de arte pública no curso de pós-graduação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Como curador independente, ele fez mais de 80 exposições com os mais diversos artistas brasileiros, em galerias em São Paulo, em Buenos Aires, Nova York. Então, um breve resumo, porque o currículo do João é imenso, e convido a todos a verem no nosso site. Então, João, te passo a palavra, e hoje nós vamos falar sobre, então, esse grande artista que é o Lothar Charroux, que o IAC tem aqui guardado o arquivo pessoal do Charroux. Então, obrigada. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui no IAC, falando de um artista que eu admiro muito. Agradeço o convite. E falar de Charroux é falar de um artista diferenciado, um artista sui generis. Ele, na verdade, nasceu na Áustria em 1912 e ele chega no Brasil aos 16 anos, em 1928. 6 anos após a Semana de Arte Moderna de São Paulo. O seu tio, na Áustria, ele tinha um tio que era um escultor relevante e um escultor, na época, expressionista, hoje com obras em vários museus, inclusive existe um museu na Áustria em sua homenagem. E o Lothar Charroux tinha uma grande admiração por esse tio. Convivia quase que diariamente com ele. E esse artista, escultor, no início, inclusive influenciou Lothar Charroux para que ele também fosse escultor. Em 1928, depois de um período que a sua mãe veio para o Brasil como figurinista de teatro, de companhias teatrais da Áustria. E ela visitou várias capitais do Brasil e ficou entusiasmada com o nosso país. E ela escreveu para o filho dizendo que ela estava muito feliz e que ela queria que ele viesse morar com ela. Ele não pensou duas vezes e embarcou no navio para o Brasil. Os 2 primeiros anos, ele com a família, tiveram várias atividades. E, no final, eles foram até para o Mato Grosso do Sul e fizeram vários... Só que não deu certo nada, eles voltaram para São Paulo. Aqui, o fato dele ter tido uma formação, menino, com 10, 12 anos, já convivendo com o tio, recebendo informações. O tio era uma pessoa extremamente culta, um estudioso de filosofia, e ele passou, ao mesmo tempo que ele incentivava o Lothar Charroux a também fazer arte, ele o ensinava o que estava acontecendo com as novas tendências na arte daquele período, né? Então, quando o Lothar Charroux chega ao Brasil, isso 6 anos depois da Semana de Arte Moderna, ele tinha informações que os jovens da sua idade não tinham.
Ele sabia do expressionismo, do cubismo, do surrealismo, ele já estava enfronhado, né? Basicamente, ele fez um curso com o tio. No começo, ele que gostaria também de ser escultor. Só que o início de alguém que vem de outro país nem sempre é um início fácil. E eles moravam na rua 24 de Maio, aqui em São Paulo, num apartamento pequeno. E ele chegou à conclusão que ele não teria espaço para fazer a escultura. E também a escultura era muito cara, a fundição era uma coisa extremamente onerosa. Então, ele decidiu pelo desenho e pela pintura. É muito interessante que, nesse primeiro momento da carreira dele, ele é figurativo, ele tinha um interesse pela figura humana, e também, mesmo já tendo acontecido essas novas tendências, o comércio de arte era um pouco impositivo. Para alguém ser considerado artista de verdade, ele tinha que saber desenhar bem, pintar bem ou esculpir bem, e ele tinha que ser figurativo, porque a arte no Brasil era ainda fortemente arraigada com essa realização visual através de um modelo. Para vocês terem uma ideia, em uma das exposições do Matisse, que era um artista também extremamente culto, preparado, se a gente olhar fotos de suas exposições, até uma certa hora de sua carreira, a gente vai notar que nós temos na galeria, onde ele está expondo, obras figurativas, naturezas mortas, figuras humanas, porque a crítica e os colecionadores achavam que o artista tinha que saber tudo, saber desenhar figuras, saber desenhar naturezas mortas, temas históricos. E essa foto da exposição do Matisse é reveladora, porque ela mostra o que o mercado pode interferir na carreira. Então, no começo, o Lothar Charroux, ele tem uma obra eminentemente figurativa, uma obra, no começo, expressionista, mas já era um expressionismo diferenciado. Se nós olharmos as obras desse período, em alguns momentos, a gente percebe que ele já estava introduzindo na sua produção plástica idealizações cubistas. E chega em alguns quadros, ele chega quase a se aproximar do surrealismo. As suas primeiras exposições foram figurativas e ele recebeu, logo de início, excelentes críticas. Uma ou outra só negativa, porque nós tínhamos uma crítica, nos anos ainda 30, 40, muito convencional. E sem contar que foi um período, nesse momento da arte brasileira, que apareceu uma grande polêmica, que era a polêmica dos pintores figurativos versus os pintores abstracionistas. Apesar do Lothar Charroux ter muito sucesso como um pintor figurativo, e o fato de ele ter tido uma formação indireta com o seu tio, esse contato com o tio abriu o horizonte dele. Ele, voltando para São Paulo, ele se inscreve numa escola paulistana chamada Liceu de Artes e Ofícios, que ela preparava não apenas o artista, mas também ela patrocinava uma formação técnica de tal modo que a pessoa pudesse sobreviver e ter uma remuneração que, inclusive, lhe auxiliasse até se alguns que fizeram esse liceu se transformaram em artistas importantes.
porque as aulas eram ministradas por professores e artistas de alto nível. Um desses artistas, chamado Valdemar da Costa, um artista paraense, ele ficou impressionado com a qualidade técnica de um tão jovem, mas ele já apresentava uma qualidade técnica superior à maioria dos alunos daquela idade. E se prontificou a dar uma atenção especial a ele. Esse fato, depois, permitiu que o Lothar Charroux se transformasse de aluno, se transformasse em professor do próprio Liceu de Artes e Ofícios. Eu faço um parêntese, porque na época que o Charroux foi estudar arte, ele poderia ter escolhido a Escola de Belas Artes, que já existia, era uma escola tradicional. Mas como ele tinha essa formação com o tio, que lhe apresentou as novas tendências da arte, ele entendeu que a Escola de Belas Artes de São Paulo, naquele momento, hoje não mais, ela era muito acadêmica, ela tinha ainda conservava valores anacrônicos do ensino da arte. Então, ele optou pelo Liceu de Artes e Ofícios, que foi importantíssimo para a sua carreira, porque lá ele desenvolveu, além da parte de pintura, desenho e escultura, ele desenvolveu técnicas de geometria que fundamentariam a sua obra no futuro, a sua obra significativa, que marcam a presença do Lothar Charroux. Ele dominava, já como aluno, ele dominava o uso dos instrumentos do desenho técnico. Ele sabia manejar com maestria o tira-linhas. Nós sabemos que o tira-linhas é uma coisa que, se você errar, tem que jogar fora a obra. Se sair um pouquinho fora, né? Então ele tinha uma precisão no uso desse material que modificou. Foi importante ele ter aprendido isso no Liceu de Artes e Ofícios, mas depois ele usou isso na sua própria obra. Num depoimento do Lothar Charroux, ele disse que ele gostaria muito de ter sido escultor, mas era muito caro, como já tinha falado há pouco. Então, ele optou primeiramente pelo desenho e depois para a pintura, que era mais fácil de transportar, não ocupava muito espaço na hora de armazenar as obras, e ele sentiu que esse aprendizado do Liceu de Artes e Ofícios não foi em vão. Ele insistiu, pesquisou mais. Não, os alunos também sabiam usar o tira-linhas, o compasso, inclusive ele usava o compasso acoplado com tira-linhas. Então, ele fazia curvas perfeitas, tudo a nanquim. E quem já um dia viu alguém trabalhando com nanquim, ele exige uma precisão muito grande, em especial quando o artista utiliza de linhas retas ou de curvas perfeitas. O artista, por ele ter tido, eu sempre insisto nisso, essa pré-formação com o seu tio, que era um homem culto, um homem que lia bastante, que gostava muito de cinema e que gostava de fotografia, o Lothar Charroux chegou ao Brasil com uma cabeça diferenciada dos seus companheiros da mesma idade. Logo que ele chega, não demorou muito, apareceu a polêmica dos figurativos versus os abstracionistas. Era um abstracionismo incipiente no começo. E os artistas figurativos, uma grande parte já eram consagrados, né? Já tinham expostos em galerias. Aliás, na época, o número de galerias era um número
infinitamente minúsculo, né? Muitas vezes o artista alugava um espaço para fazer uma individual. A maioria, todos os grandes artistas dos anos 20, 30, 40, alugaram espaços para expor, né? O, nesse caso, a gente pode marcar a carreira do Charroux como dois grandes momentos. O primeiro, figurativo, onde a emoção é muito importante, onde ele, mesmo sendo figurativo, ele sabia desenhar muito bem, sabia fazer retratos muito bem, mas quando a gente vê as obras do Charroux, a gente percebe que ele já tinha tido aquilo que os grandes críticos diziam, e os grandes filósofos também diziam, que era a bela nobreza de saber escolher a temática, né? Nós vamos observar depois em algumas imagens, onde é o começo da carreira dele, ele é figurativo, mas é um figurativo que não parece de alguém jovem, já é um figurativo de alguém que tem o domínio técnico, porque ele não só estudou com o tio, como no Liceu de Artes e Ofícios, inclusive esse Valdemar da Costa foi na época era um artista extremamente valorizado. Infelizmente, hoje esquecido que a arte brasileira ela é muito cruel. Nós esquecemos dos nossos grandes artistas. E muitos, inclusive, são descartados. A gente só vai descobri-los através de pesquisas. Mas esse artista também complementou o trabalho do seu tio. Além da polêmica figurativo versus abstrato, existia também uma polêmica incipiente ainda, mas com relação à fotografia. O Charroux nunca teve preconceito com a fotografia, mas a fotografia não era considerada arte. Muito raramente alguém poderia sobreviver como fotógrafo. Normalmente, a fotografia era utilizada para documentação. Mas já começam a aparecer fotógrafos que fazem uma fotografia diferenciada também, como Geraldo de Barros, né? E o Lothar Charroux, ele se aproximou desses artistas com uma visão mais ampla, né? E que, no final, acaba dando origem ao grupo Ruptura, que foi um momento transformador da arte brasileira. Segundo Walter Zanini, Lothar Charroux pode ser considerado um pilar, e também pode ser considerado como o alicerce do movimento Ruptura, junto com Valdemar da Costa e com o Geraldo de Barros. Por favor, eu não entendi, estou errado. Então, o artista, né, ele soube se aproximar da turma melhor, porque existiam muitos artistas que eram muito valorizados, que tinham mercado, mas que tinham parado no tempo. E o Charroux, ele não teve medo. Aliás, em arte, tem um dogma que diz: o artista só acerta se ele também errar. É através dos erros que você chega a uma nova solução. Ou esses erros levam o artista a se autodesafiar. E nós vamos ver que em toda a carreira do Charroux, ele desafiou não só a arte, mas a si próprio, sem medo de errar, né? É muito interessante lembrar que também Charroux
não sei se objetivamente ou intuitivamente, ele entendeu que em arte, no século XX, o artista tem que saber para não fazer. Isso quer dizer, ele tinha que passar primeiro por um aprendizado onde ele aprenderia a desenhar corretamente, né? Modelos, não só a figura humana, como a paisagem, as marinhas, né? Como ele não que ele entendeu que isso não uma hora e a arte passaria por uma mudança. E ele se aproxima de pessoas que tinham também esta informação, esta sensibilidade, né? E isso vai, mesmo depois do Grupo de Ruptura, ele continua com essa necessidade de se autodesafiar e de não parar no tempo. Infelizmente, artistas consagrados dos anos 30, 40, 50, por imposição mercadológica, eles tinham que ter um estilo. E o marchand, o colecionador, ele tinha que bater o olho num quadro, numa escultura e dizer: isto é Bonadei, isso daqui é Picasso, isso daqui é de Cavalcante, isso... E muito cedo, muitos artistas, nestas décadas, já tinham um estilo próprio aos 20 e poucos anos. E aí eles tinham feito um relativo sucesso e eles ficavam presos a esse tipo de trabalho, esse tipo de estilo. O Charroux entendeu que isso, lógico, ele tinha tido uma formação muito interessante com seu tio, que isso tinha mudado, e o Brasil ainda conservava esse engessamento. Tem artista que começou a carreira aos 20 e poucos anos e morreu com aquele estilo que foi foi a forma como ele ficou conhecido. Então, muitos artistas que poderiam ter feito carreiras brilhantes e serem respeitados no panorama da arte brasileira, ficaram com um estilo que, no final, acabou ficando anacrônico, que ficou ultrapassado. Isso, coisa que não aconteceu com o Charroux, porque ele tinha sempre essa necessidade de mudar. Eu acho que isso faz, no final, ele é paradigma desses artistas que desafiaram o tempo. Ele é paradigma também dos artistas que não se acomodaram. Era muito, como eu disse há pouco, eram poucas galerias, o número também de colecionadores também era pequeno, e uma forma do artista ser visto, ser notado, ser valorizado, era através dos salões, em especial os salões oficiais de arte, né? Então, ele participa de todos os salões do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Ele participa de todos os salões paulistas de arte moderna de São Paulo. E, inclusive, já com a idade que ele não precisava participar mais, ele participa também dos salões de arte contemporânea. Mas por que ele participava? Ele participava porque, primeiro, que se vendiam poucas obras. E ele precisava pensar numa coisa diferenciada para concorrer nesses salões, para ingressar. Esses salões eram muito rígidos. Eles cortavam os artistas. O artista era obrigado a mandar 3 obras, no mínimo, e, muitas vezes, todos os quadros eram cortados. Às vezes, para incentivar os artistas, eles deixavam que uma obra que os críticos do salão consideravam que poderia ser um caminho, então eles deixavam o artista participar com uma obra só. Coisa que, como é que você pode analisar um artista
apresentando uma única obra. Mas ele não teve vergonha de participar de salões. Para cada salão, ele se preparava. Inclusive, ele deu um depoimento onde ele dizia: tinha períodos que eu ficava sem fazer nada, eu ficava fazendo croquis, rabiscos, mas não realizava a obra, né? Por quê? Primeiro que era caro. O quadro, as tintas eram estrangeiras, caríssimas. A tela era uma tela importada, caríssima. E os críticos eram tão rigorosos que eles olhavam não apenas a produção plástica, eles olhavam o tipo de tinta, eles olhavam o tipo de moldura, e muitas vezes algumas obras eram cortadas porque o artista não estava usando uma técnica, um material significativo para que fosse considerado, para que os outros colecionadores fossem lá e comprassem a obra. Então, era toda uma coisa engessada. Mas o Lothar Charroux nunca desafiou, nunca se acomodou, aliás, e esses motivos eram até o desafiavam e até o impulsionavam para, todo ano, concorrer nesses salões, sempre com uma obra nova, pelo menos acrescentando alguns elementos que ele foi descobrindo aos poucos. Então, ele é quase um retrato. Quando a gente fala de Lothar Charroux, a gente está falando também de Portinari. A gente está falando também de Anita Malfatti, de Tarsila do Amaral, que também passaram, não tiveram vergonha de mandar para os salões, correndo o risco de serem cortados. E quando um artista era cortado do salão, isso contava negativamente para aquele autor, né? Mas ele não tinha medo. Mas, pelo contrário, essas participações o obrigaram a cada vez apresentar uma coisa nova. Voltando àquele depoimento que eu acho que ele deu para o Museu Lazar Segal, a gente vai ver que ele não teve ele teve a humildade, aliás, de dizer que, num dado momento, as telas eram muito caras e ele começou a usar papelão, papel, material que ele encontrava para desenhar e para poder fazer bastante pesquisa, bastante desenhos preparatórios, croquis. E a gente hoje, quem visita o ateliê do Lothar Charroux, vai ver que ele tem uma quantidade muito grande de estudos, de esboços, de croquis, que cada vez ele se autodesafiava para encontrar o melhor que ele poderia. Num dado momento, também, numa outra entrevista que ele deu para o crítico Olívio Tavares de Araújo, ele chega a dizer que o uso das linhas na obra dele era um desafio e que um dia ele conseguiu fazer, numa única tela, fazer uma obra com apenas uma linha, com apenas uma pincelada. E que foi, para ele, foi como se fosse uma epifania, um momento de graça, e dele ter conseguido concluir uma obra com apenas um traço, uma pincelada. Isso faz também com que o Lothar Charroux seja também enquadrado, citado como um dos pioneiros da arte minimalista no Brasil. Porque ele não tinha medo de errar, né? E ele também tinha tido aquela experiência de é preciso saber
para depois não fazer. Então, como ele tinha segurança, ele tinha aprendido a desenhar bem, a pintar bem, dominava as técnicas, sabia que tinta e que cor que poderia ser colocada sobre uma outra cor por baixo da tela, porque conforme o uso inadequado, porque são pigmentos químicos. E um pigmento, ele pode, quando colocado sobre um outro, ele pode oxidar, ele craquela a obra, ele pode até fazer com que esse mau uso dos pigmentos pode fazer, no futuro, que até uma parte da tela caia, fique meio solta na terra. Então, como ele tinha essa formação, ele teve essa serenidade de não saber usar. Chega uma hora que ele tem a coragem de, sem ter mais aquele medo, será que eu vou errar? Será que está correto isso? Então, ele tem esta sensibilidade, né? De se colocar, de colocar nessa obra de uma forma mais livre. E por isso que a obra dele, mais uma vez, é uma obra diferenciada, uma obra de alguém que não teve medo de errar, porque ele sabia, ele conhecia as técnicas, ele dominava a figura, né? Aquele exemplo que eu dei do Matisse era exatamente para dizer como era difícil também ser artista. E só ficavam aqueles que realmente tinham alma de artista. Muitos artistas foram mudados de carreira. Eu me lembro que uma vez o crítico de arte, o Ney Cruz, ele disse assim: a gente, quando escreve sobre um artista novo, a gente precisa pensar 2 vezes. Porque, às vezes, a gente está dando um espaço, está incentivando, mas daqui 2, 3 anos, ele percebe que ele não ganha dinheiro com arte, ele vai trabalhar numa outra atividade, algumas artistas vão abrir boutiques, outros vão... eu lembro muito bem desse depoimento do Ondei Cruz, que ele pensava muito, ele sempre apoiou os novos artistas, mas ele pensava 2 vezes, porque ele tinha medo de incentivar alguém que não tinha um estofo, que não tinha uma formação sólida, e no primeiro desafio, no primeiro percalço, ele deixar a carreira, né? Então, assim como o Lothar Jarroud, nós vamos ver que alguns artistas, que hoje são os nossos maiores artistas, também tiveram essa coragem, também não vendiam, né? Voltando aos salões de arte, você, como artista, você tinha que fazer 3 obras dentro de um único estilo. Se você mandasse a obra para um salão e uma obra fugisse daquele estilo, ele era cortado, todas eram cortadas. Quer dizer, o artista era novinho ainda, e já tinha que ter um estilo e, ao mesmo tempo, tinha que montar muito bem a obra, uma moldura, pelo menos, razoável. Hoje, felizmente, as coisas mudaram, né? O artista jovem, ele pode mandar para uma exposição uma tela sem moldura. Quer dizer, mais fácil de carregar. Os artistas tinham que pagar, muitas vezes, se a gente fala, hoje a gente fala, nossa, as obras não eram muito grandes nessa época. Lógico, porque quando o artista recebia uma encomenda, ele fazia uma obra bem grande. Mas quando ele tinha que fazer obras para mandar para concursos, ficava muito caro o transporte, né? Eu lembro também do depoimento da Carmela Cross, que ela disse o seguinte: nós tínhamos que mandar as nossas obras, pagar o transporte, depois retirar, pagar o transporte de novo. Muitas vezes, nem sempre entrávamos. Hoje, de maneira geral, as grandes exposições, nós estamos vendo um declínio muito grande dos salões. As coisas mudaram, mas os salões abriram as portas para muitos artistas, né? Hoje, de maneira geral, o artista recebe um tema que eu acho muito engessante
E ele é convidado, assina um contrato, recebe verbas para participar de algumas exposições muito importantes. E nem sempre aquele tema é um tema que o envolve. E, assim, algumas exposições acabam ficando com altos e baixos. Mesmo as grandes mostras, não só do Brasil, mas do exterior, depois dessa quase que imposição temática, né? O Lothar Charroux, depois que ele abandona a sua produção figurativa, ele também abandona a temática. Tanto é que ele não põe mais nome nas obras, ele põe composição, né? Modulação número 1, papapá. Por quê? Porque ele queria se livrar desta amarra, né? Então, na verdade, ele é quase que microcosmicamente, ele é um exemplo de como se fazia arte no Brasil no século XX, em especial até os anos 60, 70. A partir dos 80, as coisas vão mudando, felizmente. Os artistas não precisam ter essa imposição de ter um estilo, com 30 anos já tem um estilo definitivo. Isso eu acho uma das melhores coisas das últimas décadas da arte, não só brasileira, né? E quando o Lothar Charroux deixa a sua carreira figurativa, ele percebe que ele poderia fazer uma obra diferenciada, ter um estilo próprio, mas sem aquele rigor de ter que toda vez mostrar uma obra dentro de um único estilo ou com uma única técnica, né? E aí ele começa, aquilo que eu falei do Liceu de Artes e Ofícios, a usar aquilo que ele tinha aprendido lá, que era o uso, com maestria, dos elementos técnicos do tira-linhas, do nanquim, do compasso, também utilizado a ponta, em vez de ser um lápis, um pincel, ele usava o compasso com o tira-linhas. Isso era uma coisa, foi muito... causou uma grande espécie alguém utilizar tecnicamente e fazer arte, e ainda arte com sensibilidade. Porque as obras, mesmo essas obras feitas com essa maestria técnica, tecnológica, perfeccionista, tem uma grande emoção. É uma emoção através da técnica, né? Como eu disse há pouco, o Lothar Charroux vem para o Brasil já aquecido para a arte, por causa da formação que ele recebeu com o seu tio escultor. E aqui, ele tinha conhecimento já, através do seu tio, da Gestalt, dos primeiros movimentos construtivistas europeus. E isso também solidificou o seu trabalho, né? A gente, quando fala na arte construtiva, a gente lembra imediatamente de Platão. Parece tão estranho, mas Platão fundamentou a arte contemporânea, a arte moderna do século XX. E até hoje, Platão dizia que as formas mais perfeitas da natureza são os poliedros regulares, porque são perfeitos. Vamos supor, o tetraedro tem 4 faces idênticas em qualquer posição que a gente coloca. O hexaedro,
que a gente conhece como cubo, ele é perfeito, são 6 retângulos idênticos, colocados perfeitamente, criando uma unidade. Não tem erro. Assim como o icosaedro, o hexaedro, Então, Platão já via que uma beleza, tanto é que toda a grande arquitetura grega, ela é feita matematicamente, geometricamente, né? Então, os artistas, em especial, já assim nos anos 20 e 30 na Europa, eles entendem bem isso, né? O filósofo Kant, ele diz que a essência, a forma é a essência do conteúdo, que não precisa ter tema. Ele já falava isso. Kandinsky reforçava isso, que o conteúdo estava na forma, que o artista não tinha que ilustrar a sua obra. E o Lothar Charroux entendeu isso, lógico, então, primeiramente com o seu tio, depois, através dos debates que, antes de eles criarem o grupo de Ruptura, os artistas se reuniram, né, junto com o Valdemar de Barros, e essas coisas foram estudadas, foram planejadas. Por isso que o grupo Ruptura, que é o primeiro grande movimento do concretismo no Brasil, é até hoje um dos momentos mais importantes da arte brasileira. Segundo alguns críticos, a Semana de Arte Moderna e o concretismo do grupo, em especial do grupo Ruptura e do grupo Frente, eles mudaram a arte brasileira. São 2 momentos marcantes para a gente entender a arte, porque eles, assim como a semana, abriu um horizonte novo, né? No começo ainda com muitos problemas, né? Porque as pessoas ricas do Brasil, e em especial de São Paulo, que eram grandes fazendeiros, eles iam para a Europa comprar quadros para as suas coleções. Mas como eles não tinham uma informação, porque ainda reinava uma academia, uma pintura acadêmica, uma escultura acadêmica, ainda uma academia tardia, eles iam para a Europa e compravam obras de também artistas acadêmicos, que eram famosos, porque eles tinham feito uma carreira, eles já tinham carreira de 30, 40, 50 anos, e eram considerados artistas realmente importantes, porque nós não podemos apagar o passado, né? O novo não pode apagar o passado, né? E acabavam comprando obras que hoje não têm quase valor nenhum. Agora, aqueles que eram pessoas ricas, mas que tinham também uma formação cultural diferenciada, eles iam para a Europa e compravam o quê? Compravam Leger, compravam Picasso, compravam o Matisse, e ainda eram artistas que estavam despontando. No máximo, as famílias ricas do Brasil, elas tinham entendido o impressionismo, que para eles era assim, o máximo de ousadia, né? Então, por isso que muitas vezes, em alguns museus, as famílias têm algumas obras em algumas coleções que são de artistas que foram importantes, que as famílias ricas compraram e depois doam para o museu. Na época, os museus não tinham o rigor que tem hoje. Hoje tem uma comissão que vai olhar se aquela doação tem sentido ou não. Então, muitas coisas, sem contar que muitas obras que foram doadas por famílias ricas do Brasil, inclusive de São Paulo, que foram doadas, inclusive, para museus importantes, inclusive o MASP, eram obras falsas, compradas na Europa, de alguns artistas, e que hoje elas estão sendo descartadas.
Por quê? A informação das nossas famílias, dos nossos artistas, ela era uma formação limitada, né? Eu não sei se eu estou falando muito, se eu estou passando da hora. Eu queria mostrar umas imagens do Lothar Charroux. João, oi. Ainda temos um tempinho. Ia te perguntar das imagens, se você... Eu acho que poderíamos, talvez, começarmos com as projeções. Tá. Aqui o retrato do nosso grande Charroux, e ainda já na fase madura, novamente ele no seu ateliê, com a mapoteca, onde ele guardava uma quantidade imensa de desenhos, projetos, croquis. Podemos passar. Ele com a esposa numa viagem a Londres, aí um pouco mais jovem, porque ele não perdeu o contato com as informações dos Estados Unidos e da Europa, né? O próximo. Aqui uma obra figurativa, é uma obra que lembra um pouco os artistas, segundo o Walter Zanini, no começo, ele teve também, além de uma influência com o Valdemar da Costa, ele teve também uma influência do grupo Santa Helena, Aldo Punadê, Rebolo, porque era o que ele via no Brasil, que era o mais alojado para a época, né? Então, ele também recebe uma certa influência. Podemos passar? Aqui o retrato da Maria Leontina. A Maria Leontina, uma artista plástica, amiga do Charroux, e aqui é um retrato que o Charroux fez dela, uma artista também, fundamental para a gente entender a arte brasileira, né? Eles tinham um costume os artistas, eles vendiam um pouco, então eles trocavam obras. E, muitas vezes, um posava para o outro eles tinham que exercitar o métier da pintura, da escultura, do desenho. Podemos passar? Aqui também, agora é um autorretrato, é a Maria Leontina, depois o autorretrato do Charroux, onde a gente vê já um figurativo não corriqueiro, de ficar preso a um modelo. Já é um figurativo que capta a expressão muito mais do que apenas um bom desenho, uma boa pintura. É aquilo que nós tínhamos falado, sem medo de errar, né? Ele é impelido, o próprio ato de pintar faz com que ele se solte, e muitas vezes com pinceladas fantásticas, né? E só a emoção poderia determinar. Tem um momento da carreira podemos passar, tem um momento da carreira do Charroux, que ele ficou tão emocionado, o abstracionismo abriu muito a mente dele, o horizonte dele, que ele pintava uma tela, e ele estava tão envolvido com a pintura que a tela acabava e ele se sentia impulsionado a continuar a pintar no verso da tela. E algumas obras, ele chegou a expor algumas obras dessa série, dessa fase, pendurada para que o espectador visse a obra na sua plenitude, a parte da frente e a parte de trás, porque ele não sentia coragem de parar de pintar, ou pegar uma nova tela e começar tudo de novo. Ele era impulsionado pelo próprio ato de pintar e ele terminava a obra no verso. Daí o motivo dele pendurar, porque ele achava que o espectador, para ele o espectador era uma coisa muito importante e que ele queria que o espectador também passasse por essa experiência
por essa emoção que ele passou. Podemos passar. Aqui temos a obra do tio dele. Pode voltar só um pouquinho? Para vocês terem uma ideia, é uma obra, como o escultor, uma obra bem significativa. Né? Por isso que ele tem um museu na Áustria, só com obras do seu tio. Né? Uma forma do governo austríaco reconhecer a obra desse artista. No final, o tio, descontente com o encaminhamento político da Áustria, ele descontente com o poder, com a política, ele se recusa a morar na Áustria e se transfere definitivamente para a Inglaterra, onde ele também faz uma carreira vitoriosa e tem obras em grandes museus. Podemos passar? É uma natureza morta, mas a gente já vê que ele é aquilo que nós tínhamos falado há pouco, onde ele é quase que uma coisa surrealista, porque é uma natureza morta, ela tem a postura, né, de natureza morta, mas ele por emoção, ele vai longe e acaba fazendo quase que um pré-surrealismo, né? É uma das obras dessa série pré-surrealista do Lothar Charroux, de 1948. Né? E aqui é um olho sobre o cartão, porque ele chegou no momento de... ele, naquela entrevista que ele deu para o Museu Lazar Sigal, que estava tudo tão caro, que ele teve que parar de usar a tela, porque era muito caro a tela. Né? E ele começou a usar cartão. Mas o que importa é a qualidade criadora, não interessa se era em tela, se era em papel, se era em madeira. Né? Aqui uma outra obra à direita, que é o Aquário, né? Onde essa influência que o Zanini diz que ele também teve uma influência do Grupo Santa Helena, da fase primeira, porque depois o Grupo Santa Helena, ele também, alguns também ficam cubistas, né? Então, é também uma obra significativa ainda da série figurativa do Lothar Charroux. Podemos continuar? Novamente, é uma natureza morta, né? Que é um olho sobre o cartão, onde ele diz que é uma janela, e tem esse relógio parado no tempo, que também faz com que deixe de ser apenas uma natureza morta. Né? Ainda já é uma coisa que ultrapassa o meramente figurativo. Né? Ele já se solta e a gente vê também o seu traço já cubista, dá para a gente perceber bem na hora da composição, onde ele já começa a geometrizar. Esse começo de geometrização é que vai dar origem ao segundo momento da carreira do Lothar Charroux, onde é eminentemente geométrico, dentro daqueles padrões que o Kant citou, né, que não precisava de ter conteúdo, porque a própria forma já tem conteúdo. Podemos continuar? Aqui, essa influência cubista já fica mais marcante, né, nessas duas obras, e aí a gente percebe que as pinceladas vão ficando cada vez mais soltas. Não sei se nessas duas obras dá para a gente perceber, tem uma composição geométrica, cubista, mas as pinceladas já não têm aquele rigor do seu começo de carreira. Podemos continuar? Aqui já uma obra onde a geometria é dominante, ela é imperante, ela determina a composição, ela é o elemento que fundamenta a sua composição. Essa outra obra também, podemos passar. E esse ano de 1950 foi um ano importantíssimo para a carreira
do Lothar Charroux. É o ano que ele, quase que abruptamente, algumas obras do comecinho ainda são figurativas, mas a maior parte das obras desse período, elas são extremamente audaciosas. São composições que lembram o Kandinsky, ele já começa cada vez mais a se soltar. Né? Podemos continuar? Novamente, essa é uma obra que já... ela é uma obra que pertencia, não sei se... acho que talvez nem pertença mais ao Adolfo Lerner, e que ele acabou doando para um museu americano, uma grande parte, onde a gente vê já ele percebendo planos, profundidade, volume, através da linha. Cada vez ele vai simplificando até chegar à linha pura. Né? Podemos passar? Olha aqui, novamente, a linha como o elemento fundante, sem necessidade de cor, sem necessidade. A própria linha, criando volumes, criando profundidade e fundamentando a composição 100%. Podemos passar? Novamente, a liberdade. Aqui, ele já começa a imprimir a noção de tempo e espaço, movimento, que a gente vê a profundidade da obra sem ter aquele uso da perspectiva costumeira. Né? É uma obra onde ele se lança, a sua composição é lançada no espaço, criando volumes, criando, inclusive, marcando o tempo. É tempo e espaço numa única obra. Podemos continuar? Novamente, aqui é um guache sobre papel, onde ele também utiliza o tira-linhas, inclusive usando o compasso com uma perfeição, e, inclusive agora com tinta, né? E uma coisa audaciosa para a época, aliás, até hoje. Também tem a noção de tempo, tem a noção de espaço, tem a noção de profundidade, e é uma obra eminentemente plana. Mas ele já estava pesquisando um elemento fundamental para a sua obra, que era a ilusão óptica. Você, observador, ele, no primeiro momento, é tudo plano, mas, olhando atentamente, é como se essas circunferências, esses círculos, saltassem para criasse um volume e viesse de encontro ao olhar do espectador. Aqui, novamente, o uso fantástico do tira-linhas, nessa obra que é nanquim, com tira-linhas, e aquarelado sobre o papel. Né? Também a gente vê como cada dia ele vai se soltando, a sua composição vai ficando mais audaciosa. Né? Podemos continuar, senão nosso tempo não vai entrar. Novamente, isso tudo com tira-linhas. Hoje, eu fico imaginando se ele estivesse vivo nessas duas, pelo menos, né, nesses últimos 20 anos, o que ele não estaria fazendo com um computador? Eu tenho certeza que ele estaria projetando, planejando obras que ele não pôde fazer, obras grandiosas, porque o computador faz também, como se fosse tirar linhas perfeitas. Ele poderia, hoje, ter feito painéis assim, de grandes dimensões com o emprego dessa tecnologia do computador e dessa nova forma de compor, porque um artista contemporâneo, ele também não pode descartar o computador, ele já é como se fosse um tira-linhas, como se fosse um compasso, como se fosse uma régua dos anos 20, 30.
né? E eu tenho certeza que o Lothar Charroux estaria planejando grandes painéis, executados logicamente, tecnicamente. Hoje nós aceitamos com muita facilidade, sem discutir, o uso da tecnologia na arte. Por exemplo, se nós passarmos agora pela Avenida Paulista, a gente vai ver uma grande escultura vermelha da Tomi Otaki. O que a Tomi Otaki fez? Ela idealizou, projetou uma escultura, né? E essa escultura foi construída tecnologicamente por grandes engenheiros, com material, com metal, né? Com cortes perfeitos feitos pela atual tecnologia. Então, isso hoje a gente não nem questiona mais. E eu tenho certeza que o Lothar estaria planejando grandes painéis que poderiam estar em espaços públicos, porque a obra dele, em um dado momento, ela pede o espaço público, em especial quando ele diversifica o material, além do papel e da tela, ele começa a usar o azulejo, né? Um ladrilho, usar o acrílico, e criando obras de pequeno formato, porque ainda não tinha uma tecnologia para se criar. Eu fico imaginando os azulejos idealizados pelo Lothar Charroux e sendo transportado para grandes painéis de arte pública. Eu acho que ele não chegou a fazer, mas ele pensava em fazer, transformar esses azulejos e também em painéis de arte pública. Acho que podemos continuar. Novamente, o uso perfeccionista da linha, e também criando uma ilusão óptica através apenas da mudança do ritmo das linhas, aliás, né? Aqui são as obras que ele começou a usar o acrílico, mas são objetos que até estão expostos agora aqui no Instituto. A mesma coisa também são cubos que estão expostos aqui, são chapas de alumínio serigrafadas. Aliás, a serigrafia se transformou, aqui são detalhes da exposição que está acontecendo agora no IAC, e ele, para que um número maior de espectadores, colecionadores tivessem a sua obra, ele adotou a serigrafia durante um bom período da sua carreira para produzir uma quantidade maior de obras que pudessem ser acessíveis a um número maior de espectadores, colecionadores. Podemos continuar. Aqui é uma série que ele chamou de quadrados, são painéis, né? Onde ele cria na verdade, funciona quase como módulos. São obras do mesmo tamanho, são relativamente grandes para a época, né? E onde ele usa o branco em cima do fundo negro. Aliás, ele tem dois momentos também muito importantes da sua carreira, que é o uso do branco sobre fundos negros, né, ou telas negras, ou papéis negros, ou, como nós vimos algumas obras, a linha é concebida como o uso do negro sobre papéis brancos, fundos brancos. É um conjunto extremamente interessante e audacioso, porque, ao mesmo tempo que é fantástico, a gente vê que não é uma obra para uma pessoa comum comprar, é uma obra que exige não só uma sensibilidade, mas também um apuro visual, um apuro para poder entender o significado dessa
desse conjunto de painéis, né? Podemos passar. Além do fundo negro com linhas brancas, depois o Charroux começa a utilizar também o fundo negro, mas agora já uma certa coloração, né? Já inclusive com tons que ele usa para criar ilusões ópticas, né? O Charroux é considerado não só um dos pioneiros do minimalismo, mas também um dos pioneiros da arte, da óptica arte, da op arte no Brasil e na América Latina. Aqui a mesma coisa, agora é com fundo branco, ele vai... São duas séries bem distintas, o branco sobre fundos pretos, o preto sobre fundos brancos, e agora, já em 1970, ele vai, para reforçar a ilusão óptica, ele novamente coloca tons que ajudam o espectador a visualizar essa opticidade de sua obra. Podemos passar? Novamente, essa série onde ele consegue, olhando atentamente, olhando a obra, aparentemente é uma pintura plana, mas quando você olha atentamente, você vê que existem planos sobrepostos que criam uma ilusão não apenas de círculos, mas de um espaço como se fossem bolas, como se fossem esferas, e que dá uma movimentação óptica que o espectador atento, sensível, fica fascinado. Essas obras, quando expostas, elas permitem que alguns espectadores fiquem, às vezes, 10, 15 minutos contemplando a obra, porque ele fica, parece que, tomado por aquela ilusão óptica, que ele quer entender, mas, ao mesmo tempo, a emoção é maior. Então, ele fica... eu já vi algumas vezes, a pessoa passa pela exposição, fica um tempão, aí ela vai embora, mas antes de ir embora, ela volta só para ver essa obra desta série que o Charroux fantasticamente bem. É uma obra que tem qualidade, que poderia ter sido feita não só na Europa, nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que até seriam mais valorizadas do que nós valorizamos. Aliás, eu acho que o Lothar Charroux, apesar de todo o sucesso dele, ainda ele é injustiçado. Ele ainda não mereceu a sua valorização. Eu até, infelizmente, com muita tristeza, eu acho que por uma miopia do mercado e também por uma miopia de alguns marchands, eles consideravam, até outro dia, e ainda a coisa continua ainda um pouco, menos do que antigamente, o fato de ser executado sobre papel, existia um mito que obra sobre papel, isso foi divulgado amplamente, em especial no Brasil, que pinturas, desenhos sobre papel, por serem frágeis, com o passar do tempo, a obra ela perde a cor, e não sei o quê. Isso, eu tenho certeza que, se nós não tivéssemos essa postura extremamente impositiva de que papel tem, por exemplo, um quadro desse tamanho, se fosse tela, tu estaria brincando, na mesma época, 10 vezes mais, no mínimo. Porque as pessoas não queriam, achavam que que papel, que pintura sobre papel, era coisa para pessoas menos abonadas, menos ricas, entre aspas. Podemos passar?
novamente, aqui é interessante que ele utiliza até esse tipo de papel, né? É quase que um estudo preliminar para obras que depois ele executou em tela ou em papel, mas sem essa diagramação do próprio papel, né? Na verdade, era uma forma dele se preparar para a obra definitiva. Aqui, de novo, é uma obra que ela mistura elementos ópticos, mas também com o minimalismo. Eles são dois quadrados, um bem pequenininho, outro, e define a obra. Acabou. Ele não precisava pintar mais. Ele já estava contente com isso. Ele já tinha se emocionado com essa sua obra. E parava. Quer dizer, porque antigamente os artistas eram definidos como artistas que sabiam parar na hora certa e artistas que bordavam. Eles usavam essa expressão, até uma coisa grosseira. O artista ia pondo coisas na obra para agradar o público, cores, formas, e que embaralhava a própria composição, né? O Charroux tinha a nobreza de olhar, a nobreza de saber parar, né? Então, são dois momentos onde ele brinca com o negativo positivo, ele, ao mesmo tempo, apesar de ser plano, a gente percebe que tem, opticamente, tem um movimento, o nosso olhar cria um certo movimento, e essa coisa essa nobreza de saber parar na hora certa. Aqui, de novo, aqui a gente vê, na verdade, é uma única linha que ela vai desenhando, ela começa lá embaixo, e é uma única linha que vai fazendo esta composição. E ele, para dar efeitos de profundidade, ele usa a espessura da linha de forma diferente. Aliás, os grandes artistas, os grandes desenhistas, quando a gente observa um desenhista, mesmo de séculos anteriores, a gente vai observar que a linha tem modulações e espessuras diferentes. Por quê? Vamos supor que um artista esteja fazendo desenho de uma mulher. Os contornos, em alguns momentos, os contornos são feitos com linhas grossas, mais fortes. E, em outros momentos, com linhas finas. Algumas até, em algum momento, a linha é apagada. Por quê? Onde a incidência da luz era maior, o artista fazia uma linha cada vez mais fina ou interrompia a linha. E como o Lothar Charroux tinha o domínio técnico do desenho, a gente vê com maestria como ele sabia usar essas espessuras lineares para não só completar a obra, como dar movimento e ilusões ópticas no seu próprio trabalho. Acho que podemos continuar. Podemos dizer a mesma coisa, só que agora é uma obra daquele momento onde o preto é o fundo, chapado, né? E o branco são essas linhas magistralmente compostas, né? A mesma coisa, só que agora é a linha preta, né, sobre o branco. E aqui a gente vê que ele diversifica, divide a composição em 4, mas ele brinca com as formas para que a gente consiga ver essa ilusão óptica, que aqui também é fácil da gente entender pelo uso das linhas espessas com as linhas tênues, finas. E isso que dá a sensação de profundidade e de ilusão visual. Podemos continuar? Novamente, dando sequência ao seu trabalho, ao mesmo tempo que ele tem um estilo
a gente observa que ele não fica o tempo todo fazendo um único quadro, que é o que acontecia com aqueles artistas que eu citei. Para que um comprador fosse a uma exposição e olhasse um quadro, o comprador tinha o prazer de dizer: isso é um Monet, nossa, isso é um Picasso, isso é um Portinari, porque era quase que uma multiplicação de uma única obra, de um único momento. E aqui a gente vê que o Lothar Charroux, ele não perde a sua maestria técnica, mas ele não tem medo de errar. Ele se aventura. São obras perfeitas, mas se ele não tivesse o domínio técnico e essa sensibilidade óptica, essas obras não poderiam ser feitas. É só alguém com essa capacidade e com esse domínio pode ter concluído. Hoje a gente fala assim, mas isso poderia ter sido feito pelo computador. Mas ele não tinha um computador, ele fez isso com pincel, com tira-linhas, o que ainda ressignifica muito mais a sua obra. Podemos continuar? Olha, a gente vê dois momentos, basicamente um único pensamento, mas projetado de duas formas diferentes, onde o volume, quase que uma perspectiva não euclidiana, na verdade, ele entende a perspectiva não euclidiana, que a maior parte dos artistas fixaram nessa perspectiva antiga. A dele não, é a perspectiva que a gente até pode dizer charruniana, diferenciada, sensível e atemporal, porque a obra do Charroux, ela é atemporal. Ela não marca um único momento, ela marca uma concepção que ultrapassa o tempo, que ultrapassa a cronologia rígida, tempo-espaço. Aqui também, de novo, aquelas experimentações, né? E quando a gente observa, são 4 quadrados, tem um quadrado que só tem uma linha. E ele deu por acabada a obra. Isso não é fácil, porque quanto mais elementos, facilita o olhar, facilita a venda. E ele não tinha medo de, com poucas linhas, no caso específico, com uma única linha, um único traço, né? Uma única pincelada, conseguir esse efeito. Que é aquilo que eu disse, que a primeira vez que ele fez isso, ele mesmo ficou tomado de emoção. Diz que ele chegou a dizer que ele ficou quase que petrificado por ele ter conseguido uma coisa rara, só reservada a grandes artistas. Aqui já ele continua com esse pensamento geométrico, fundante da obra dele, mas ele, apesar de ter novamente uma obra plana, mas quando a gente olha atentamente, ela vibra, ela questiona o que está em primeiro plano, o que está em segundo, que era essa brincadeira que ele queria alcançar. Não era aleatoriamente, isso era feito depois de muitos croquis, de muitos estudos, para chegar a essa simplificação. Novamente, aqui, com tons mais baixos, sutis, né? Que ele até nomeou a obra como ritmo. Mas, ao mesmo tempo, com um acabamento técnico que parece que foi feito não manualmente, que foi feito através de mecanismos, né? E, novamente, aquilo que a gente estava falando, num dado momento da sua carreira, e essa obra dessa série, que são os azulejos,
ele, na verdade, ele transforma cada obra em módulos. E ele dizia que a pessoa que comprasse os azulejos, ela poderia, na casa dela, montar do jeito que ela quisesse. Ela não precisava comprar todos com o mesmo desenho. Ele queria que as pessoas brincassem, né? Por exemplo, as duas primeiras, onde a linha circular tem um efeito forte, a última obra com os quadrados, mas ele desejava e chegou a fazer estudos misturando esses módulos, né? Que hoje poderiam ser... É uma pena que a cidade de São Paulo não tenha um painel com esses azulejos feitos, podem ser feitos agora, porque em obra de arte o que conta é o pensamento, né? O próprio Platão dizia que a pintura é uma coisa mental, isto é, um pensamento. Não é a técnica que conta, é o pensamento, a idealização. E aqui a gente vê o pensamento do Charroux bem claro, bem claro. Podemos passar? Essa obra aqui é um relógio que pertence atualmente ao acervo da Pinacoteca. E olha como ele... aqui a gente vê a influência da Bauhaus na obra dele, que era aquilo que o tio já tinha falado, né? Aliás, ele foi estudar aqui também, junto com os concretistas do Ruptura. É de uma contemporaneidade, parece que foi um relógio pensado o ano passado, né? E na verdade, é um tridimensional, é uma escultura, né? Podemos continuar? Aqui também, no final da vida, ele foi fazendo experimentações com materiais. Aqui é uma obra que ele chamou Novelo, e é interessante o nome dessa obra, porque, como artista, nos anos 30, 40, 50, o artista vendia muito pouco. Nós não tínhamos raríssimas galerias. E ele, para sobreviver e para manter a família com dignidade, ele trabalhou numa fábrica de linhas para costura, que é tão interessante que remete à mãe, né? No final, a mãe, que era a auxiliar de figurino daquela grande companhia de teatro austríaco, quando ela volta, ela fixa a residência em São Paulo, ela monta um ateliê de costura, ela se transforma numa modista. Então, a linha para o Lothar Charroux, ela é fundante, tanto pelas mãos da mãe, quanto porque ele era um representante de uma indústria de fios para alfaiates, costureiras. E, no final, essa obra é quase que um depoimento de uma parte da sua vida. E ele fica até o fim da sua vida, até a sua aposentadoria, né, nessa indústria, uma grande indústria, na época era a mais importante indústria de fios. E ele viajava, como representante, ele viajava para mostrar para os compradores das cidades do interior e outras cidades do estado, fora de São Paulo. E é uma obra independente desse conteúdo emocional do passado do Lothar Charroux, ela é plasticamente também um tridimensional, onde a luz, aliás, nos últimos anos da sua obra, a luz passa a ser um elemento que determina a sua composição. Ele queria alcançar a luz, porque a luz ajudava a facilitar os efeitos ópticos. Podemos continuar? Nossa, terminamos. Eu acho que esse apanhado, eu acho que a obra
eu sempre entendi, e o próprio, os grandes críticos sempre disseram que o estético é maior que o esteta. E com estas obras, a gente vê que, independente do grande ser humano que foi Lothar Charroux, a sua obra, a sua produção estética é definitiva. O artista morre, mas a sua obra fica, ela permanece, ela é ressignificada. E isso é importantíssimo para a gente poder realmente entender quando nós estamos de frente com um grande artista. O estético é maior que a sua obra. Muitas vezes, alguns artistas são criticados pela sua vida pessoal, são até meio... tentam descartá-los, como é o caso de Picasso, que era um nome extremamente polêmico, mas ele revolucionou a arte do século XX, em especial da primeira metade, né? Outros artistas, nem sempre o seu passado é tão dignificante, mas o que vai ficar é a obra. E ele já foi embora, já morreu, já foi preso, não é? Mas não adianta se você não tem uma obra realmente séria. Se nós olharmos a história da arte brasileira, alguns artistas muito valorizados nos anos 60, 70, por não ter tido essa força, essa vontade e essa honestidade com a sua própria obra, eles se repetiram, criaram um único estilo e a obra, eles não estão esquecidos. Por quê? Agora, aqueles que não tiveram medo e desafiaram o próprio tempo, muitas vezes com pouco dinheiro, mas deixaram uma obra que dignifica não só a pessoa do artista, mas como a própria arte brasileira. João, desculpa. Alô? Sim, sim. É que a gente passou um bom bocado aqui do Tá bom, tempo. me desculpe, é que o Imagina, Charroux é um caso à parte. Nossa, a gente não pôde mostrar a importância dele, não consegui mostrar 10% da importância dele. Ele é muito maior, muito maior. E a gente gostaria que, sabe, que o nome dele fosse muito mais valorizado do que ele é. Está certo que o IAC, a Galeria Berenice Arvani, tem feito um trabalho fantástico divulgando a obra do Lothar Charroux. Mas a gente sabe que ele realmente é um dos nossos grandes artistas e que veio por opção. Ele não veio como refugiado, ele não veio porque estava com problemas econômicos. Ele veio e ele podia ter voltado. Ele quis ficar no Brasil, não só a sua mãe quis, como ele também. E aqui ele encontrou um campo para realmente dignificar a sua obra e a própria arte brasileira. Me desculpe que eu passei da hora. Sim. Muito obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer ao João, foi uma fala linda. Infelizmente, a gente passou bastante aqui do horário, e eu queria rapidinho só falar que essa aula faz parte das ações educativas da exposição Diálogos Contemporâneos, Marilau, Willis e Lothar, com curadoria do Giancarlo Ranucci, em cartaz no IAC até 26 de novembro. Então, convido a todos a virem visitar a exposição e ver um pouco do que o João falou. Também convido vocês a pesquisarem o arquivo do Lothar, que está aqui no IAC, tem muitos estudos, então acho que vale a pena. Essa pesquisa pode ser feita de forma gratuita pelo nosso site ou presencialmente aqui no Instituto, é só marcar um horário. Eu queria só, para fechar, dizer que a exposição Diálogos Contemporâneos foi viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo
e também por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de São Paulo, com patrocínio de Autônomo Investimentos, e o educativo é realizado com a parceria do Instituto Galo da Manhã. Eu agradeço a todos vocês, e principalmente ao João. Muito obrigada, gente. Obrigado, obrigado. Que pena que a gente não consegue falar tudo sobre o Lothar Charroux, mas foi uma pequena amostra. Obrigado. Foi. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada pelas palavras, todo mundo. Obrigada, João. Obrigado. Eu que agradeço vocês terem ficado tanto tempo conosco. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite.